Olá, galera, boa tarde. Eu sou a professora Daniela Mesquita, de Língua Portuguesa, e vou gravar para vocês a correção da prova da EAN, que aconteceu ontem, beleza? Então vamos lá. Eu tô aqui com a prova amarela, beleza? Porque a depender da prova, da cor da prova, a ordem muda, né? E aí o texto inicial é literatura. Então temos aqui um trocadilho, né? Literatura, a ideia de cura. É um texto que tem um tamanho mediano, certo? E aí eu vou começar então com a questão 1. No trecho, menos um nariz em pé no mundo, é possível identificar a presença da preposição em e do artigo o na formação da palavra em destaque. É correto afirmar que nesse contexto a preposição em possui valor semântico de. Temos as opções meio, lugar, tempo, estado e destinação. Essa questão, gente, é muito simples, né? Ela é bem objetiva. Menos o nariz em pé no mundo. O que ela quer saber? Qual é a ideia de no mundo? A preposição aqui assume que ideia? E aí o gabarito vai ser letra B, né? Porque em pé no mundo está dando uma ideia de lugar. Que lugar seria esse? É uma ideia genérica, né? Em pé no mundo. Então, o gabarito aqui vai ser a letra B. Questão tranquila, beleza? Então, questão 2. Função da linguagem. Cuidado para não confundir função da linguagem com figura de linguagem. Que função da linguagem predomina? Então, essa palavra também é importante, né? O que significa predominar? Você pode ter mais de uma, mas você tem que marcar aquela que é mais importante, que chama mais atenção. Que função da linguagem predomina em doem livros para bibliotecas arrasadas pelas enchentes do Sul. Comprem livros das editoras gaúchas. Então, gente, olha só. A função emotiva tem o foco nos sentimentos do sujeito poético, né? Nos sentimentos daquele que está expressando como se sente, como está. Então, emotiva foca no eu. A poética foca na beleza da mensagem. A função apelativa, que também é chamada de conativa, foca em convencer alguém sobre alguma coisa. Então, ou a comprar alguma coisa, ou a comprar uma ideia, digamos assim. Referencial busca informar e a metalinguística é um texto que se constrói falando sobre a construção do próprio texto. Nesse caso, doem livros para bibliotecas arrasadas pelas enchentes do Sul, nós temos aqui o verbo doar, que é um verbo que está no imperativo, né? Então, doem vocês livros. Nesse caso, já que o objetivo é convencer o leitor a doar livros, a resposta vai ser letra C, apelativa. O texto vai aparecer na tela e lá no último parágrafo nós temos essa passagem, né? Então, ó, livro salvo até da morte, sem exagero. Deu no Jornal Nacional anos atrás. Um cidadão escapou de um tiro no peito por carregar um exemplar de capa dura por debaixo do termo. Portanto, doem livros para bibliotecas arrasadas pelas enchentes. Ou seja, aqui existe, né, esse comando, doe livro para bibliotecas. E tem também uma explicação, né? O que serve para ratificar essa resposta. Doem livros para bibliotecas arrasadas pelas enchentes do Sul. Então, por que você tem que doar? Porque essas bibliotecas, elas já foram arrasadas. As pessoas já tiveram um prejuízo, né? Comprem livros das editoras gaúchas que ficaram com estoque submerso e ajudem a manter a cabeça dos gaúchos à tona. Então, aqui é por esse motivo que o gabarito vai ser letra C. A questão busca, o texto busca a te convencer a doar livros para bibliotecas gaúchas mediante, né, tudo que aconteceu no estado, beleza? Então, questão 3. No trecho, livro combate a arrogância, um dos males do século. A palavra em destaque, no caso arrogância, está acentuada de acordo com a norma culta. Nas opções abaixo, todas as palavras também receberam acento gráfico corretamente, exceto, ou seja, a questão quer aquela palavra que foi acentuada, mas não deveria, né? Então, temos aí as nossas alternativas e eu coloquei a regrinha, tá? Da questão, coloquei a regrinha da letra A, né? Por que é heróico? O gabarito vai ser heróico, letra A. Por que heróico não tem mais acento? Então, olha só, com as regras do novo acordo ortográfico, não são mais acentuados os ditongos, que é o que acontece aí, né? O oi.
os ditongos abertos em ei, oi e el, nas paroxítonas. Então, por que heróico não tem mais acento? Porque é uma paroxítona que tem esse ditongo aberto, né? A gente tem aqui heróico, oi, beleza? Só que herói, essa palavra cai recorrentemente, por quê? Porque os alunos às vezes confundem, né? Herói tem acento, heróico não tem mais. Por que herói tem acento? Ele pertence a uma outra regra. Aqui nós estamos falando das paroxítonas, certo? Herói não é uma paroxítona, herói é uma oxítona terminada em oi, ou seja, herói tem acento, heróico não tem acento, beleza? Então aqui, heróico, né? Só para repetir, é uma paroxítona que apresenta o ditongo aberto oi. E todas as outras alternativas foram acentuadas corretamente, né? Todas elas realmente têm o acento, todas elas são paroxítonas. Herói não tem mais o acento. Então, o gabarito da questão 3 é a letra A. Questão 4 agora. Assinale a opção em que a reescritura do período, abre aspas, deu no Jornal Nacional anos atrás, um cidadão escapou, ou seja, a ação começou e acabou, isso é importante, escapou de um tiro no peito por carregar um exemplar de capa dura por debaixo do terno. Está em conformidade com a norma culta e, além disso, também tem que manter o sentido original do texto. Então, vamos lá, gente. Questão de concordância. Sempre cai concordância na IAN. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Há anos apareceu no Jornal Nacional a notícia de um cidadão que escapou de um tiro no peito, ainda que carregasse um exemplar de capa dura no terno. Não faz sentido ser a letra A, porque ainda que traz uma ideia de concessão, né? E aqui ele escapou justamente porque ele estava carregando um livro, né? Então, não é a letra A. Letra B. O Jornal Nacional noticiou fazem alguns anos. Fazem. Aqui é um verbo impessoal, ele está dando a ideia de um tempo transcorrido. Tá errado isso, né? Então, o certo seria faz alguns anos. Esse verbo sempre aparece. Letra C. Como tivesse um exemplar de capa dura por debaixo do terno, um cidadão escaparia de um tiro no peito, segundo o Jornal Nacional noticiou faz anos atrás. Gente, no enunciado, nós temos o verbo escapou, ou seja, é uma ação certa. Está no pretérito perfeito do indicativo. Na letra C, nós temos uma ideia de dúvida. Ele escaparia, não mantém o sentido, por isso não é letra C. Letra D, faz anos, tá certo? Foi notícia no Jornal Nacional que um cidadão escapou, olha, então o verbo pretérito está no pretérito perfeito. Escapou de um tiro no peito, visto que carregava um exemplar de capa dura por debaixo do terno. Por que ele escapou? Porque ele estava com esse exemplar. O gabarito é letra D, né? A ideia está mantida e a concordância está adequada. Letra E, quando carregava um exemplar de capa dura por debaixo do terno, um cidadão fazem alguns anos também está errado, né? Então, o verbo fazer, como eu falei, é um verbo impessoal. O verbo fazer, o verbo haver, né? São verbos muito conhecidos na nossa gramática. Então, o gabarito da questão 4 é a letra D de dado, beleza? Questão 5 agora. Sobre o termo destacado em conheci a expressão literatura através do professor Silvio Volpato, que está no primeiro parágrafo. Essa ideia, né? Esse período. É correto afirmar o quê? Letra A. Silvio Volpato estaria completando a ideia do verbo com o qual se liga? Não, porque esses termos estão ligados ao substantivo professor. Letra B. Mostra quem é o sujeito? Não, porque na verdade o sujeito está oculto, né? Seria eu. Não é a letra B. Letra C. Indica a quem a autora se dirige, estabelecendo interlocução. A letra C, gente, faz de menção a um vocativo, né? Então, o que é interlocução? Diálogo. Então, você fala, Marina, você copiou o dever? Marina seria um vocativo. Letra D. Individualiza o substantivo
ao qual está ligado, especificando, é o nosso gabarito. Porque olha só, não é qualquer professor, é o professor Silvio Volpato. Isso aqui, gente, seria um aposto especificativo, né? A letra D diz, funciona como um adjunto, caracterizando o substantivo professor. Não vai ser um adjunto adnominal justamente por ser um aposto especificativo, beleza? Então, o gabarito da questão 5 vai ser letra D de dado. Estou aqui com a prova amarela em mãos e vamos corrigir a questão 6. Assinale a opção na qual o termo a que o pronome destacado remete foi corretamente identificado. Então, para que a gente consiga fazer melhor essa questão, o texto vai aparecer na tela para vocês, beleza? Então, olha só, letra A. Mas não pude evitar a pérola que dá título. Aí, gente, essa frase aparece no primeiro parágrafo, ok? Então, olha só, mas não pude evitar a pérola que. Esse que é um pronome relativo, assunto que cai basicamente em todas as provas, né? Principalmente nas provas militares. Só que na letra A está escrito que essa palavra que, o pronome relativo, né, faz menção à palavra título, e não é verdade. A palavra que faz menção à pérola, ok? Então é por esse motivo que não é a letra A. Letra B. Livro é perfeito contra o narcisismo, que é outra. Mais uma vez o pronome que, isso aparece no terceiro parágrafo. O pronome que está fazendo referência a narcisismo, certo? Isso é um antecedente. Só que a letra B diz que o que faz referência a praga, e não é verdade. Por isso não é a letra B. Letra C. A tecnologia os instiga a se comparar, está no quarto parágrafo, e realmente aí, gente, o nosso os, né, o nosso pronome pessoal oblíquo átono, está fazendo referência a jovem sem perspectiva. Então, gabarito a letra C. Letra D. O comentário de um leitor me fez colocá-la em uso. A letra D diz que o lá, também pronome pessoal oblíquo átono, faz referência à palavra crônica, e não é verdade. Colocá-la, colocar o quê? Colocar, gente, a expressão literatura, né? E não faz menção à palavra crônica. Letra D, se identifica com suas dores e percebe. A letra E diz que a palavra suas, que é um pronome possessivo, está fazendo referência a dores do leitor, né? E não é verdade. Suas, pronome possessivo, assim como cujo, cuja, né? Que dão ideia de posse, mas são pronomes relativos, né? Suas é um pronome possessivo. Então aqui, suas não está fazendo referência a dores do leitor. Sua faz referência a dores dos personagens e concorda com o substantivo dores, beleza? Então o gabarito da questão 6 é a letra C. Então estou com a prova amarela, questão 7 agora. Assinale a opção em que, no contexto, a linguagem é eminentemente denotativa, ou seja, explicitamente denotativa. Ela pede para que a gente marque qual é a alternativa que está sendo usada no sentido denotativo, no sentido real, e não no sentido figurado. Lembrando que a questão 7 fala sobre denotação, conotação, e também temos uma outra questão mais específica que nos pergunta qual é a figura de linguagem, beleza? Então, questão 7, letra A. Enquanto lemos, um povaréu nos habita. Ou seja, povaréu faz menção a várias pessoas, né? Essas pessoas nos habitam de forma denotativa? Não. Letra B. Evitar a pérola que dá título a esta crônica. Ou seja, a pérola que não é a pérola de fato, também não está no sentido denotativo, né? A pérola aqui estava fazendo menção a essa recriação, né? Literatura, essa junção de o fato de a literatura curar de alguma forma. Letra C, menos um nariz em pé no mundo. O nariz aqui não é o nariz que está em pé no mundo, né? É a pessoa, o nariz é uma parte que representa as pessoas. Letra D, a vacina se chama literatura, não é uma vacina propriamente dita, né?
E letra E, comprem livros das editoras gaúchas. Aqui realmente é para você comprar, é para você efetuar essa ação. Então o gabarito vai ser letra E. A letra E está no sentido denotativo, inclusive já falamos sobre essa frase, né? Comprem livros das editoras gaúchas, que vai apresentar que função da linguagem? A função apelativa, né? Aquela que te dá um comando. Então, questão 7, gabarito letra E. Eu tô aqui em mãos com a prova amarela e agora eu vou falar da questão 8. A questão 8 é uma questão de interpretação, beleza? Ela vai falar sobre o texto que abre a nossa prova, que tem como título Literatura. E esse texto vai aparecer para vocês, tá? Para que vocês possam me acompanhar de forma mais segura. Então, questão 8. Como eu falei, o título é Literatura. E aí, qual é o jogo aqui, né? O texto vai falar que a literatura é muito importante porque, de alguma forma, ela vai nos curar, certo? Beleza. Então, 1. O trocadilho presente no título, literatura, é explicado em diferentes parágrafos do texto. Isso é verdade. Então, olha só. No primeiro parágrafo, começa a falar sobre esse trocadilho, né? Vai mencionar o professor Silvio. No segundo parágrafo, o livro combate a arrogância, um dos males do século. Então, é por isso que a literatura cura, né? Porque ela combate a arrogância. No terceiro parágrafo, o livro é perfeito contra o narcisismo, que é outra praga moderna. Por quê? Quando você lê outras histórias, você de alguma forma passa a ser aqueles personagens. Então você deixaria um pouco de ser você, né? Então por isso que seria contra, né, uma ideia contrária ao narcisismo. Você seria uma ideia de empatia, né? Quarto parágrafo. Vivemos uma pandemia de depressão que tem atacado jovens sem perspectiva, com a moral em baixa, já que a tecnologia os instiga a se comparar com uma mente de boçais comunicativos. A vacina se chama literatura, que os reconecta com os seus valores, preenche a alma, ou seja, a literatura estaria curando aqui, de acordo com esse parágrafo, por quê? Porque a literatura vai preencher seus leitores, né? O livro minimiza, próximo parágrafo, o livro minimiza a solidão. Enquanto lemos, um povaréu nos habita, ou seja, nós passamos a ter companhia, né? O livro salva até da morte, sem exagero. Deu no Jornal Nacional, e aí a gente tem o exemplo, né, do cidadão que escapou de um tiro porque estaria com um exemplar de capa dura. Ou seja, gente, essa ideia, né, o porquê que a literatura cura, ela tá destrinchada, né, no texto como um todo. E aí também no primeiro, né, é o mesmo assunto, caro leitor. Se na sua mesa de cabeceira, ao lado da cama, tem remédios, né, há remédios, corretamente falando, de acordo com a gramática, para colesterol, pressão alta e ansiolíticos que ajudam a pegar no sono, coloque também um livro, pois uma hora você terá que acordar. Não há saúde mental, espiritual e mesmo física que prescinda da literatura. Então, gente, realmente, a primeira assertiva está correta, né? Segunda, ao afirmar que enquanto lemos, um povaréu nos habita, a autora faz menção às pessoas com as quais convivemos, faz menção às pessoas com as quais convivemos em nosso dia a dia e que leem os mesmos textos que nós, não é verdade? A assertiva 2 não faz referência a essas pessoas com as quais convivemos, mas faz referência aos personagens dos textos, né? Aos personagens dos livros que o leitor tem, de que o leitor vai se aproximar, né? Dos quais o leitor vai se aproximar de certa forma. A terceira assertiva, então a segunda está errada, né? Não são as pessoas com as quais nós convivemos. Não são as pessoas no sentido denotativo, são os personagens. 3. Ao longo do texto, a autora utiliza diversas argumentações para comprovar a importância do livro e, consequentemente, da leitura. Sim, né? A assertiva 3, ela está ligada à assertiva 1, né? Ou seja, esse texto realmente vai dizer o porquê que a literatura é importante, o porquê que a literatura cura. A assertiva 4.
As frases menos um nariz em pé no mundo e bendito hábito silencioso fazem alusão direta à perda da arrogância. Então, o que seria, né? Menos um nariz em pé no mundo, menos uma pessoa se achando maravilhosa, melhor do que todo mundo, né? Então, tem relação com a perda da arrogância? Tem. Segunda expressão, bendito hábito silencioso, faz alusão ao fato de uma pessoa tagarelar sobre si mesmo sem parar. Faz menção, gente, se você está lendo, você vai ficar no silêncio, mas não necessariamente você estaria falando sobre você mesmo. Né? Então aqui não está fazendo menção a tagarelar sobre si, mas está fazendo menção a tagarelar, a ficar falando sem parar. Quando você tem um livro, você vai lê-lo, né, e vai ficar no silêncio. Então, a 1 está certa, a 2 está errada, a 3 está certa e a 4 está errada. Dessa forma, o nosso gabarito, a 1 está certa e a 3 também. 1 e 3, gabarito letra B de bola, beleza? Eu tô aqui com a versão amarela e a nossa questão de agora é a 9. A questão 9 é sobre conjunção. Sempre cai conjunção, né? Vamos lá. Assinale a opção em que a ideia expressa pelo termo destacado foi corretamente identificada no contexto. Letra A. Portanto, doem livros para bibliotecas arrasadas. E aí, gente, o portanto não dá ideia de explicação, né? O portanto dá uma ideia de conclusão. Essa conjunção ela vai estar mais presente no final do texto, beleza? Então não é explicação, é conclusão. Letra B. História mais interessante, mas pelo menos o mais não dá ideia de adição, né? O mais ele dá a ideia de oposição, contraste, quebra de expectativa, né? E não de adição. Quando a gente pensa em adição, quais são as conjunções? Não só, mas também, e, né? Não é o caso. Letra C. Preenche a alma em vez dos lábios e resgata não é uma ideia de adversidade, é uma ideia de adição. Não só preenche a alma e também resgata. Letra D, que é o nosso gabarito, com a moral em baixa, já que a tecnologia... Então, esse já que realmente nos dá uma ideia de causa, né? Então, é o gabarito. Letra E, o livro minimiza a solidão, enquanto lemos um povaréu não é uma concessão. A concessão é uma quebra de expectativa, que faz parte do período composto, né? E o mais também é uma quebra de expectativa, mas que faz parte das orações coordenadas, né? Então, o mais, ele é uma conjunção coordenativa, né? E quando a gente pensa em concessão, ainda que, mesmo que, nós já estamos pensando nas orações subordinadas adverbiais, certo? Então, aqui o enquanto não dá uma ideia de concessão. O enquanto dá uma ideia de tempo e, além disso, é um tempo que acontece ao mesmo tempo, né? É algo simultâneo. Ou seja, enquanto eu corrijo a prova, o professor dá aula para a turma do CN, por exemplo. Né? Então, são ideias concomitantes. Então, o gabarito não pode ser letra E e o gabarito dessa forma vai ser letra D, esse já que realmente dá ideia de causa. Questão agora, a nossa questão é a questão 10, da prova amarela. A questão 10 é sobre crase, certo? Então, vamos lá. No trecho, ajudem a manter a cabeça dos gaúchos à tona. O acento grave foi empregado corretamente. Assinale a opção em que esse acento também é utilizado em conformidade com a norma culta. Ou seja, em qual alternativa a crase também foi usada, né? O acento grave foi usado, onde que a crase realmente acontece. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Ainda não sei se chegarei a casa mais tarde. A palavra casa, gente, o termo que antecede a palavra casa, né? Só vai ter crase se a palavra for especificada. Então, não sei se irei à casa de minha mãe, não sei se irei à casa de meu pai. Não é o caso, então não tem crase. Letra B. Nosso navio foi o primeiro a chegar à terra firme. A palavra terra também, né? Ela só vai acontecer a crase, né? Anteriormente, lógico, né, a terra firme, se essa terra também for especificada. A terra de meus avós. Aqui,
não tem essa especificidade. O que nós temos é a palavra firme, né? Só que firme aí, ela está funcionando como um termo, chegamos à terra de fato, né? Não está especificando. Então, chegamos ao chão, chegamos ao solo. Então, não vai ter crase. Letra C. Trata-se de algo que pode afetar a qualquer pessoa. Qualquer vai ser um pronome indefinido, né? Então, gente, não tem artigo antes de pronome indefinido. Então, se não tem artigo, não tem crase. Letra D. Ele prestou juramento, mas cometeu perjúrio perante a corte. Então, esse A vai ser somente artigo, né, que está acompanhando a palavra corte. Porque a palavra perante já é uma preposição, né? Se perante já é uma preposição, esse A não vai ser outra preposição. Esse A é apenas artigo. Letra E. Foi como realizar uma viagem a Paris do século XIX. Então, olha só. Aqui, gente, por que tem crase antes? Né? Por que tem crase uma viagem a Paris do século XIX, antes de Paris, né? Olha só, gente. Se eu vou a Paris, eu volto de Paris ou volto da Paris. Se eu vou a Paris, eu volto de Paris, né? Não tem crase. Não teria crase se terminasse aí. Só que, por que vai ter? Porque é uma viagem a Paris do século XIX, né? Então, Paris aí está especificado. Nesse caso, vai haver a crase. Então, o gabarito da questão 10 vai ser letra E. Eu estou aqui com a versão amarela e a nossa questão de agora é a questão 11. O leitor, eu coloquei aqui no quadro, o leitor tem acesso aos sofrimentos dos personagens, se identifica com suas dores e percebe que é tão miserável quanto. Então, olha só, o leitor tem acesso aos sofrimentos dos personagens, se identifica com suas dores e percebe. Quem percebe, percebe alguma coisa. Então, esse verbo a gente chama de verbo transitivo direto. O que ele percebe? Eu posso dividir essa oração dessa e eu posso trocar essa oração, depois do verbo perceber, por isso, né? E percebe isso. Isso o quê? Que é tão miserável quanto. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto, que está iniciando, que pede um complemento, né? E esse que é o que a gente vai chamar de conjunção integrante, beleza? Então, essa oração, percebe que é tão miserável quanto, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, certo? Ok, então vamos lá. Percebe que é tão miserável quanto. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E, de qualquer forma, nós temos aqui um objeto direto, só que oracional, né? Oracional por quê? Porque tem verbo, né? A gente tem aqui o verbo ser, que está conjugado. E aí, o que a gente tem que fazer? Essa oração destacada exerce, em relação ao núcleo verbal da oração principal, a mesma função sintática do termo destacado em. Letra A. Era fiel a ela como um cão. Esse a ela vai ser um complemento nominal, já que fiel é um adjetivo, né, que pede um complemento. Quem é fiel a alguém, né? Então, a ela vai ser complemento nominal. Letra B. Ele jamais poderia ter consciência disso. Temos aí uma preposição, né? Olha o Dzinho aí. Então, esse disso vai ser um objeto, mas um objeto indireto, né? Letra C. A verdade é que eles não gostavam de livros longos. A verdade está ocupando a função sintática de sujeito, né? Sujeito simples. Letra D. De olhos fechados, ela não era capaz de enxergar. Quem enxerga, enxerga algo. Quem enxerga, enxerga alguém. Ou seja, o verbo enxergar é um verbo transitivo direto e o caminho vai ser um objeto direto. Então, é o nosso gabarito, letra D. E a letra E? Por mais que quisesse, não seria capaz de viajar. Quem viaja, viaja. Esse verbo, gente, ele é intransitivo. Só que nós temos aí a noção de tempo, né? Não seria capaz de viajar. Viajar quando? Naquele fim de semana. Então, naquele fim de semana vai exercer a função sintática de adjunto adverbial. Então, o gabarito da questão 11 vai ser letra D de dado, já que nós temos um objeto direto, beleza? Eu tô com a prova amarela e a questão de agora é a 12, beleza? A tirinha vai aparecer para vocês.
Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e muito de nós mesmos. Consulte o seu bibliotecário. Vamos ao enunciado da questão. Assinale a opção que apresenta a passagem do texto 1 que dialoga com o segundo quadrinho do texto 2. Então, o texto 1 é aquele que tem como título literatura. De que forma aquele texto se relaciona com essa tirinha? Então, olha só. A gente vai assinalar a opção, a alternativa, que apresenta a passagem do texto 1 que dialoga com esse segundo quadrinho do texto 2, no que se refere ao autoconhecimento. Letra A. Vivemos uma pandemia de depressão que tem atacado jovens. Esses textos não se relacionam nesse aspecto. Letra B. Literatura que os reconecta com seus valores e preenche a alma. Sim, né? Porque aqui no nosso quadrinho nós temos essa ideia de que a literatura serve para quê? Para aventuras em lugares distantes, descobrir novos países, culturas diferentes, conhecer um pouco das outras pessoas e também conhecer muito de nós mesmos. E aí é por isso que você deve consultar o seu bibliotecário, né? Então a letra B diz: a literatura que os reconecta com os seus valores e que preenche a alma. Isso tá, gente, lá no texto Literatura, no 4º parágrafo. Ou seja, essa alternativa conversa, né? Essa alternativa, ela está presente, de certa forma, tanto no texto 1 quanto no texto 2. Letra C. Aliás, livro protege contra calos nas cordas vocais, bendito hábito. Não tem nada a ver. Letra C. Livro salva até da morte, sem exagero. Deu no Jornal Nacional. Não, porque aqui, inclusive, o livro estava sendo usado no sentido denotativo, né? Porque salvou uma pessoa do tiro. E letra E. Livros das editoras gaúchas que ficaram com estoque submerso. Aqui também não, né? Então o gabarito vai ser letra B. Ou seja, os dois textos, de diferentes maneiras, estão falando justamente sobre a importância da literatura. De que forma a literatura nos reconecta, né, com os nossos próprios valores. Então o gabarito da questão 12 é letra B de bola. E agora nós corrigiremos a questão 13, que é uma questão sobre dígrafo. Conteúdo bastante inicial, é um dos primeiros conteúdos de língua portuguesa. Assinale a opção em que a palavra destacada apresenta um dígrafo. O gabarito vai ser letra A, para aventuras em lugares distantes. Por quê? O dígrafo, gente, acontece aí nesse AN, né? Distantes, nós temos, então, duas letras com um valor de um som, né? Que é justamente o conceito de dígrafo. Então, nós temos aí um dígrafo vocálico, né? Na letra B, bibliotecário. Na letra C, mesmos. Letra D, países. E letra D, pouco, não há dígrafo. Na letra B, o que nós temos é apenas o encontro consonantal. Beleza? Gabarito da questão 13, letra A. Então, agora vamos para a questão 14. O enunciado é: assinale a opção em que a transposição para o discurso indireto das falas do primeiro quadrinho do texto 3 está correta conforme a modalidade culta da língua. Então, olha só, primeiro quadrinho, o que nós temos no primeiro quadrinho? O personagem falando: eu odeio Machado de Assis, odeio livros clássicos, é tudo muito chato. Temos aqui 3 verbos. O verbo odiar, que aparece 2 vezes, né? E o verbo ser, que está conjugado. Então, temos 2 verbos, sendo que o verbo odiar aparece 2 vezes. Odeio e esses verbos estão conjugados no presente do indicativo. E eles estão no discurso direto. Quando vai acontecer a transposição, o verbo sai do presente do indicativo e passa para o pretérito mais que perfeito, também do indicativo. Então, é por isso que o gabarito vai ser letra C. O gato disse que odiava. Agora, vejam, o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. O gato disse que odiava Machado de Assis, odiava livros clássicos e que era tudo muito chato. Então, o verbo odeio e o verbo passaram aqui a odiava e era. Como eu falei, eles passaram do presente do indicativo no discurso direto para o pretérito imperfeito no discurso indireto. Então, o gabarito da questão 14 é letra C, beleza? A nossa questão de agora é a 15, questão muito tranquila sobre figura de linguagem.
Na oração, eu odeio Machado de Assis, identifica-se a presença de. Na verdade, o personagem não odeia Machado de Assis. Eu não odeio a pessoa Machado de Assis. E sim, os livros que Machado de Assis escreveu. E aí, nós temos então que figura de linguagem? Letra E é uma metonímia. Existem vários tipos de metonímia, né? Nós temos a parte pelo todo, o singular pelo plural. Nesse caso, a metonímia acontece pela troca, né? Ele não diz eu odeio os livros do Machado de Assis, e sim eu odeio Machado de Assis, quando ele está se referindo às obras. Então aqui a metonímia que a gente tem é autor pela obra, beleza? Gabarito, letra E, metonímia.